eu faço licenciatura em Física lá no IFAM, atualmente concluinte, né? Se Deus quiser, já finaliza esse ano, a graça de Deus. E aí, tá. Eu recebi o convite das meninas essa semana para eu estar ajudando vocês com a parte de Física. E, assim, para quem já conhece assim um pouquinho, mesmo não sendo da área, sabe que a física ela tem muita coisa para ver, mas muita coisa mesmo. Então, estive eu no momento de reflexão essa semana e eu resolvi escolher um tema, que é um tema que eu não tinha trabalhado até então nas aulas anteriores do projeto, e que eu acho que é bastante pertinente por causa do Enem, que é a parte de eletricidade. Não vai dar, já de início, gente, não vai dar para ver todo o conteúdo. O que eu vou passar para vocês aqui são coisas que realmente eu vejo que cai no Enem todo ano, mas alguma coisa ou outra realmente a gente vai sentir falta agora. Se vocês tiverem dúvida do que pode ser, aí vocês podem estar perguntando aí no chat, que a Jéssica vai me dar uma pausa, eu vou respondendo, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao que eu vou passar para vocês, ou se tiver faltando alguma coisa. E aí, no fim, eu passo para vocês alguns links, uns canais no YouTube que são muito bons mesmo, que realmente tem bastante conteúdo para agregar no conhecimento de vocês, nessa parte de física, nessa parte de eletricidade que a gente vai ver, tá bom? Então, vamos lá. Elias, só uma coisa, tá em apresentação o slide Tá, pode. Vamos ver. na tela grande? Ah, sim, agora tá. Beleza. Mas ainda tá aparecendo Tá essa parte ótimo. aqui do parar de partilhar? Agora tá aparecendo a tela de um passo para a universidade. Isso, mas eu vou deixar bem aqui embaixo, escondido. Tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente iniciar o assunto de eletricidade, a gente precisa ver um pouquinho sobre o átomo. Porque o que acontece? Para a gente falar de eletricidade, a gente precisa falar de elétron. E o elétron ele faz parte do átomo. E aí eu trouxe para vocês uma imagem que não é uma imagem que a gente vê todo dia. Tipo, se você pesquisar no Google o que é o átomo, né, imagens do átomo, a gente tem um monte de modelos bem bonitinhos, bem mais organizados. Mas esse aqui ele é diferente por quê? Ele é um modelo que normalmente é utilizado nos dias de hoje pelos físicos, que é o modelo mais atual para descrever um átomo. Essa bola vermelha bem aqui no centro, eu acho que pelo botão, deixa eu ver, lembra que eu tinha aqui o pincel. Ponteiro, olha, arrasou. Aqui nessa região do centro, pessoal, aqui é a região do núcleo. Então é aqui que se concentra a parte da massa do átomo, né, dos prótons e dos nêutrons. E o elétron, ele fica nessa região aqui enorme, que é o que a gente chama de nuvem eletrônica. Todos esses pontinhos azuis aqui são, como eu posso dizer, são regiões dessa nuvem em que o elétron ou os elétrons eles podem se encontrar. Não quer dizer que todos esses pontinhos aqui são elétrons, mas são regiões que a gente chama de região de probabilidade onde esse elétron pode estar. Por quê? Digamos que o átomo mais simples de todos, que é o de hidrogênio, que só tem um elétron, ele fica vagando aqui na região ao redor do núcleo, ele não faz aquela volta bonitinha que a gente vê normalmente nos livros do ensino médio, ou que o professor normalmente ensina. Ela é uma região completamente probabilística, ou seja, você não consegue localizar com exatidão o elétron, mas você sabe que ele está ali. Então a gente faz todo esse círculo grande aqui com um monte de pontinhos, que é a chamada nuvem de elétrons. É nessa região que possivelmente o elétron vai estar localizado, em algum desses pontos. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de eletricidade, o elétron está associado por causa dessa região aqui mais externa. Quando o elétron está nessa região mais externa, ele fica mais fácil para ele se desprender do átomo e acabar indo para outros átomos. Então, esse movimento do elétron que ele faz, sempre de um átomo para o outro, ele vai gerando a corrente elétrica, que é o que a gente vai ver já já. E aí, essa corrente elétrica é o que a gente conhece por si só como eletricidade. Deixa eu ver.
Tá. Era para ser o slide anterior, mas tá bom. Ainda escrevi errado aqui em cima, mas tranquilo. O que a gente vai ver? A parte de eletrodinâmica, que eu até coloquei um meme assim, entre aspas, né? Que é assim, ó, onde moram os elétrons? Aí resposta na eletricidade. Aparentemente eu ri quando eu vi essa imagem, não sei se vocês riem também. Mas, assim, é aquela coisa de piada de cientista, né? Que a gente olha, só a gente consegue rir. Então, assim, uma coisa importante que o Enem cobra bastante é a parte de eletrodinâmica. Como assim? Na casa de vocês têm bastante eletrodoméstico, como televisão, ar-condicionado, ventilador, geladeira. E normalmente esses eletrodomésticos vêm com algumas informações sobre potência, sobre corrente, sobre eficiência daquele eletrodoméstico. Então, o Enem normalmente ele gosta de cobrar coisas da física que estão no dia a dia da tua própria casa ou do teu próprio dia assim de convívio na sociedade. E aí essa parte ele envolve com a parte de eletrodinâmica. Por quê? Porque você está estudando ali os elétrons em movimento, você está estudando esses elétrons por meio de circuitos, né? Quem aí já não viu numa reforma de uma casa, por exemplo, o pedreiro sempre colocar aqueles fios longos e sempre está detalhando, olha, tem que ser um fio dessa grossura, tem que ser um fio desse tipo de marca, porque isso aí são fios que vão estar conduzindo bem a passagem dos elétrons, né? Que vão estar tornando a eletricidade assim mais eficiente. E antes de falar dessa parte de eletrodinâmica, a gente precisa dar uma olhada rápida, assim, rápida no sentido de que só são 2 horas de aula, mas vocês podem se aprofundar na parte de eletrostática. Por exemplo, na parte aqui de quantização de carga. O que é uma quantização de carga? A carga elétrica de um corpo é determinada por um múltiplo inteiro da carga fundamental. Ou seja, você tem o elétron ali, ele é uma partícula fundamental, e a carga daquele elétron ela é determinada por um múltiplo inteiro. Então, por exemplo, digamos que você queira ver quanto é a quantidade, como posso dizer, numa questão de Enem, por exemplo, ele dá o valor de uma carga de 5 coulombs, digamos. Você vai ter a multiplicação ali daquela carga de um número inteiro vezes esse Ezinho aqui. O que seria esse E? Esse L é o valor da carga fundamental, que é o menor valor para a carga existente dos prótons e dos elétrons. Mas essas coisas assim, por exemplo, de quantização da carga, de carga fundamental, são coisas que o Enem normalmente ele não cobra, mas são essenciais assim para conhecimento pessoal mesmo nosso. Porque a gente fala de elétron, a gente só fica, meu Deus do céu, é uma coisa que eu nunca vi, que talvez eu nunca vá ver na vida, mas que ele está presente praticamente em tudo que a gente vê, inclusive no teu corpo. E aí, para a gente falar de eletricidade também, é um assunto que eu tive que optar por pular, mas é um assunto que eu vou pedir que vocês, depois dessa aula, vocês peguem o livro, assistam videoaulas sobre essa parte de força elétrica, porque tudo que eu vou falar aqui a respeito de circuitos, ele tem a base fundamental dele aqui na força elétrica, tudo bem? E é um assunto, assim, que realmente é básico, o Enem, ele cobra pouco, mas ele realmente é a base para toda essa parte de circuitos, para toda essa parte de eletrodinâmica, tá bom? Que são, por exemplo, temos duas cargas aqui. Uma delas vai ser, digamos, o próton, e a outra aqui vai ser o elétron. E aí, o que acontece? O próton, a gente aprende desde o ensino lá fundamental, desde lá do 9º ano, que os prótons eles têm carga positiva e que os elétrons eles têm carga negativa. E aí é aquela brincadeira, né? Cargas de mesmo sinal, o que acontece? Eles se repelem, ou seja, eles se afastam. Nesse caso aqui do desenho, ó, ele mostra cargas de sinal negativo, carga de sinal diferente. Ou seja, eles estão numa atração, eles estão tentando se atrair. Ó. Uma seta apontando em direção à outra, quer dizer que eles estão se atraindo. Então, são cargas de sinais diferentes que se atraem. Cargas de sinais iguais, eles se repelem. Por isso que a gente tem aquela frase, né, que os opostos se atraem, né, naquela parte da vida amorosa da pessoa. Então, não sei se funciona realmente na vida real amorosa, né, mas a gente ouve esse ditado popular.
E aí a gente tem o processo de eletrização. Quem aí já, por exemplo, para as moças que estão assistindo essa videoaula agora, vocês que já acordaram de manhã com aquele cabelo realmente que tá enorme, né? Realmente parece uma juba de leão. Meu também, quando eu acordo de manhã, parece uma juba de leão. Isso aí, gente, é devido ao processo do atrito estático. Por quê? Quando você está esfregando o seu cabelo na cama, ou quando você, por exemplo, pega um balão, enche ele, fica esfregando no cabelo, você está causando um processo de eletrização, que é o processo de eletrização por atrito. Você está atritando o seu cabelo no balão e aquilo ali vai fazer carregar, ó, vai fazer carregar as cargas, tanto dos prótons quanto dos elétrons. E aí você vai ficar eletricamente carregado. E aí o seu cabelo ele começa a ficar levantando, ele começa a ficar meio espetado, porque você está num processo de eletrização. E aí, se vocês tiverem curiosidade depois, vocês podem pesquisar os 3 processos: eletrização por contato, eletrização por atrito e eletrização por indução. Novamente, esses aqui são temas que o Enem normalmente não cobra, mas para nível de conhecimento, a gente realmente pede que os alunos eles leiam, que eles busquem, né? Porque até então isso aqui dá para fazer experimento de física e são experimentos muito bacanas. Quem aí já teve a curiosidade de pegar naquele, oh meu Deus, gerador de Van der Graaf, que a gente sempre vê nas feiras de ciências assim, que a pessoa coloca a mão naquela bola lá de metal e o cabelo dela levanta, né? Fica todo arrepiado. Aquilo ali faz parte desse processo de eletrização. Então, são coisas assim que a física ela dá uma certa diversão, sabe? Ela dá esse certo momento de alegria para a pessoa, que a pessoa fica curiosa. Nossa, que legal, como é que funciona? São coisas assim bem bacanas. Mas assim, a nível de conhecimento de Enem, ele não cobra bastante, mas eu coloquei aqui realmente para nível de conhecimento. Então, sim, assim que vocês puderem, dê uma olhada com carinho nessa parte de eletrostática, tá bom? Nessa parte de força elétrica, de campo elétrico também. E aí tá, vamos lá para a parte que interessa. O primeiro conceito que a gente vai ver aqui, pessoal, é o conceito de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Eu coloquei uma definição aqui bem básica, mas vamos lá. A corrente elétrica ela é o nome que se dá ao fluxo ordenado de elétrons em um condutor, quando as extremidades desse condutor é estabelecido por uma diferença de potencial a partir de um campo elétrico. Ponto. Calma o coração, respira, vamos lá. Antes da gente ir para... Antes de eu detalhar mais aprofundado essa questão da definição de corrente elétrica, lembra que a gente falou lá do elétron, que é aquela região eletrônica da nuvem? Pois é, imaginem que o elétron ele seja como essa bola aqui, que a gente normalmente desenha. Nessa região aqui, o elétron, na região aqui ao redor dele, ele sempre vai estar com um monte de linhas, que é a chamada linha do campo elétrico. A mesma coisa aqui vai ser para o próton. São as linhas de campo elétrico aqui da região do próton. O que acontece? Aqui na região do elétron, essas linhas do campo elétrico dele sempre vai ter regiões aqui em que os valores eles vão ser diferentes. Por exemplo, aqui nessa região mais próxima dele vai ser um valor, aqui um pouco mais distante vai ser outro valor, e assim por diante. Cada uma dessas regiões a gente chama de potencial elétrico. E aí, para a gente ver essa questão de corrente, a gente vê a parte de diferença de potencial, ou seja, o potencial que está aqui onde está esse laser que eu estou apontando é um valor. Se eu colocar aqui mais longe, vai ser um outro valor completamente diferente. Então, daqui para cá, você já tem uma diferença de potencial. E é mais ou menos nesse sentido que ele trabalha aqui, ó. Quando você tem uma diferença de potencial a partir de um campo elétrico, você está começando a produzir a corrente elétrica. Por quê? Essas bolinhas aqui que estão com cara de assustada, né? Ó, não sei por que os prótons estão com uma cara feliz, os elétrons com uma cara triste. Os elétrons aqui, pessoal, eles estão saindo, ó, sempre numa direção, indo para outra. E aí, o que acontece?
Aqui em cima a gente fala, ó, sentido convencional da corrente. Por quê? Normalmente, essa parte de eletricidade ela já é estudada faz mais de 200 anos. Então, os primeiros físicos que começaram a estudar elas, eles adotaram como medida, como sistema de medidas de que os elétrons eles sempre saem aqui, ó, da região positiva, indo para a região negativa, ó, seguindo aqui o desenho dos nossos bonequinhos tristes. E aí o que que acontece? Ele sempre sai da região positiva para a negativa. Isso é o que a gente chama de sentido convencional da corrente. É o que nós, seres humanos, adotamos ao longo da história, de que os elétrons eles sempre saem do positivo, indo em direção ao negativo. Porém, fisicamente comprovado, né, pela ciência, a gente sabe que os elétrons eles fazem o caminho contrário. Eles sempre saem do negativo, indo em direção ao positivo. Tudo bem? Então, a gente trabalha nesses dois sentidos. Elias, o que que o Enem me cobra enquanto estudante? Na hora de fazer os cálculos, o Enem normalmente ele vai te cobrar esse aqui, ó, o sentido convencional da corrente, que é o sentido que a gente normalmente utiliza para fazer as contas nos cálculos físicos nas escolas, tudo bem? O sentido real da corrente, ele é algo mais para o nosso nível de conhecimento. A gente precisa entender que o elétron, ele não sai aqui do ponto positivo indo para o negativo. Ele vai ao contrário, do negativo para o positivo. Tudo bem? E aí, o que que acontece? O que que é a corrente elétrica? Esse fluxo aqui de elétrons que estão passando de um lado para o outro, eles dão esse fluxo de corrente elétrica. A partir do momento que os elétrons estão se movendo, eles estão produzindo corrente elétrica. Então, aqui pela nossa fórmula, o que que a gente tem? Esse I aqui, ele é a corrente elétrica, esse Q, ele é a carga, e esse ΔT aqui é o tempo. Então, o que que é a corrente elétrica I? Ele é a passagem das cargas elétricas aqui, ó, em relação ao tempo. Ok, pessoal? A corrente aqui ela vai ser medida em A de ampere. Pelo amor de Deus, não vão confundir isso. Sempre lá nos cálculos do Enem, quando o avaliador te perguntar quanto é o valor da corrente elétrica nesse circuito aqui, aí você vai dizer, deve ser 2. 2 o quê? 2 ampere, ok? É a unidade de medida de corrente elétrica. Se ele te perguntar quanto é o valor dessa carga aqui, ó, que a gente está atrás, você vai dizer 3. 3 o quê? 3 coulomb, que é a unidade de medida para a carga elétrica. E qualquer intervalo de tempo aqui considerado nessa parte da equação, a gente vai adotar como segundos, mas, por exemplo, tempos a gente tem horas, tem minutos, mas aí pelo sistema internacional a gente adota os segundos, tá bom? Então, lembre-se, unidade de corrente elétrica é o ampere, unidade de carga elétrica, o coulomb, e a unidade do tempo, aqui, o nosso S de segundos, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá. Vou fazer umas perguntas básicas para vocês, se vocês conseguem reconhecer. Fio de cobre. Vocês conseguem saber se ele é um bom condutor ou um mau condutor? Eu vou deixar em silêncio assim, porque eu suponho que vocês estão respondendo aí, né? Na parte de vocês aí do outro lado da telinha. Então, o que vocês acham? O fio de cobre, ele é um bom condutor? O fio de cobre, ele é um bom condutor. Tanto que se você pegar um fio de cobre e colocar nas duas pontas, assim, de uma pilha, ele vai estar passando ali os elétrons. Mas, e uma borracha? Se você pegar aí a borracha do teu estojo agora, ou um sapato de borracha, vocês acham que a borracha ela é uma boa condutora? Ou a madeira, por exemplo, a madeira também, o que vocês acham? A madeira e a borracha, elas são tidas como maus condutores. Por quê? Porque o elétron, ele sempre vai querer encontrar o caminho mais fácil para ele passar. Ponham isso no coração de vocês. O elétron, ele é uma partícula que a gente chama de partícula preguiçosa. Ele sempre vai querer encontrar um caminho mais fácil para ele estar passando no circuito. Então,
Se ele encontrar no meio do circuito uma borracha, ele dificilmente vai querer tentar ultrapassar essa borracha, por quê? Porque ele vai encontrar resistência no caminho dele, ele vai encontrar dificuldade. Então, ele prefere encontrar um fio de cobre que é mais fácil para ele conduzir do que um objeto que seja mais dificultoso, um objeto mais resistente, ok? Vamos já falar de resistente. Olha, falando aqui na bênção. Resistência elétrica. O que é a resistência? Eu coloquei até uma figurinha aqui tão bonitinha, ó. A gente tem aqui o ohm, o ampere e o volt. O que é a resistência? A resistência elétrica, ela dificulta a passagem dessa corrente. O seu cálculo obedece às leis de Ohm. Então, digamos assim, por exemplo, vocês estão numa pista aqui numa avenida comum daqui da cidade de Manaus, e a pista está completamente vazia, e vocês estão dirigindo o carro e a moto de vocês. Vocês não vão encontrar dificuldade em passar por essa via. Por quê? Porque ela está vazia. Mas digamos que, por exemplo, um poste ou uma árvore caia no meio da avenida, e por isso vocês vão ter que esperar 2 horas só para poder passar novamente. Vocês vão estar encontrando uma certa resistência para passar. É nesse sentido que a gente trabalha aqui na parte de resistência elétrica. Esses objetos aqui, pessoal, são os resistores. Vocês possivelmente não veem no dia a dia, mas ele está muito presente em vários componentes eletrônicos, inclusive no telefone de vocês, se vocês estiverem acompanhando essa aula agora. Então, se vocês olharem lá nos componentes, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo para vocês desmontarem o telefone de vocês, tá bom? Não desmontem aquela. Mas dentro do telefone de vocês, tem esses objetos bem pequenininhos que são os resistores. E aí, esses resistores, a função deles é dificultar a passagem da corrente elétrica. E para isso ele é feito a partir de um cálculo, que é o cálculo pelas leis de Ohm. O que são as leis de Ohm? As leis de Ohm, elas são divididas em 2 partes para fazer o cálculo da resistência. O R aqui, ele é o R de resistência medido em Ohm. Ah, Elias, pelo amor de Deus, no dia da minha prova, vão me cobrar qual é a unidade de medida? Com toda certeza. Tu não vai chegar até o fim do cálculo e vai dizer, olha, a minha resistência deu 5 amperes. Lembra, amado, ampere é unidade de corrente. Unidade de resistência aqui, ó, é em ohm. Ohm. Elias, pelo amor de Deus, que letra palavreada é essa aqui que eu nunca vi na minha vida? Isso aqui é a letra grega ômega, ok? Então, lembre-se, toda vez que você for procurar por resistência, a unidade dela no final vai ser medida em ohm. Aqui em cima, a gente tem a diferença de potencial, que ela é medida em volts, ok? Então, com certeza vocês já ouviram falar isso, vocês já ouviram isso no dia a dia. Por exemplo, a tomada da casa de vocês pode ser 110 volts ou 220 volts. Então, são coisas que estão no dia a dia de vocês. Digamos, tu quer pegar um ventilador, não, melhor, tu quer pegar o teu telefone aí agora e botar para carregar numa tomada de 220. Tu vai fazer isso? O que vocês acham? O que normalmente uma pessoa com mais idade vai dizer? Mãe, eu quero colocar meu carregador numa tomada de 220. O que tua mãe vai dizer? Menino, tá ficando doido? Não pode. Por quê? Porque a voltagem de 220, ela é muito forte para o teu telefone, que normalmente suporta só 110 volts. Então, toda aquela voltagem ali pode acabar danificando o componente elétrico. E aí, tu precisa estar tomando aqueles cuidados básicos, né? Por exemplo, sempre estar de olho para ver se a tomada não é 110 ou 220. Tem outras medidas de voltagem também, né? 150 volts, 130, mas normalmente a maioria das tomadas são nessa casa, 110, 220. E aqui a gente tem o nosso I de corrente. Então, por que eu coloquei aqui essa fórmula em amarelo? Ela é uma fórmula muito recorrente, mas muito recorrente mesmo no Enem. Eu falo isso com propriedade porque aí eu coloquei 2 exemplos aqui, e nos 2 exemplos, se eu não me engano, que eu coloquei aqui, que a gente vai ver, eles levam essa parte do cálculo da resistência. Então, minha sugestão pessoal para vocês, depois dessa aula, deem uma olhada na parte de circuitos elétricos,
deem uma olhada nessa parte de resistência elétrica, porque ele é um assunto cobrado em prova de Enem, tudo bem? Não sei nem se eu tô indo rápido, mas qualquer coisa, Jéssica, tu vai me falando aí que eu vou me segurando aqui. Tudo bem, tá ótimo. Qualquer coisa os alunos podem falar também, gente. Vocês podem Gente, falar. vocês podem falar, tá? Pelo amor de Deus, eu tô do outro lado da tela, mas eu não sou um bicho que morde. Aqui, ó, eu coloquei essa figurinha bem legal, que é aqui o nosso OHM. Esse OHM aqui, ele é a nossa resistência. Vocês estão vendo que ele está prendendo o ampere? Ele está prendendo essa corrente aqui, ó. Ele está dificultando a passagem da corrente. Enquanto aqui, ó, a nossa diferença de potencial está empurrando. Ele vai querer jogar o elétron de qualquer forma lá para o outro lado. Só que aqui o nosso resistor, ó, ele está empatando. Então, ele vai dificultar a vida aqui da corrente o máximo que for possível. Aqui embaixo, eu coloquei a fórmula da segunda lei de Ohm. Por que eu não coloquei em amarelo? Porque, pelo que eu já observei também, ela não é muito recorrente no Enem. No Enem, normalmente eles cobram a primeira lei de Ohm. Por quê? Porque você está trabalhando essas três grandezas aqui, ó: resistência, diferença de potencial e corrente. Aqui na segunda lei de Ohm, você está trabalhando mais essa aqui, que é a nossa resistividade do condutor. Só que olha aqui uma observação, ó. Ele depende do material e da sua temperatura, medida em ohms versus metros. E também está faltando aqui a temperatura, a unidade de temperatura. Mas aí o que acontece? Normalmente eles não cobram no Enem por quê? Porque isso aqui já é uma conta, não é que seja uma conta mais complexa, mas como ele trata muito de uma coisa muito específica de material, por exemplo, ó, depende do material. Digamos, se ele for te jogar na questão fio de cobre, ele vai ter que dar o valor da resistividade do condutor do fio de cobre. Ele não vai chegar e vai dizer, olha, fulano, ciclano, descobre para mim qual é o valor da resistividade. Ele já é um valor que já é determinado na comunidade científica. Então, se um dia eles forem cobrar, eles vão ter que colocar na questão o valor dessa resistividade. Aí lembra de novo, por que eu não coloquei aqui? Porque pelas provas anteriores que eu já percebi, eles não cobram muito essa parte da segunda lei, ela não é muito recorrente. Mas a nível de conhecimento, a gente tem essa fórmula aqui, que é a resistência, ela é igual à resistividade do condutor versus o comprimento dele, ou seja, você tem um comprimento, digamos, de 15 centímetros de fio de cobre. E esse aqui é a área da seção transversal. Tu sabe que o fio de cobre, ele é um fio praticamente cilíndrico, bem pequenininho. Ele é um cilindro. Então, essa área da seção transversal aqui é como se você fosse medir o diâmetro dele, do cilindro bem pequenininho. E aí tu não vai chegar lá no meio da prova do Enem, por exemplo, pegar uma régua e medir um fio de cobre. Então, ou são dados que eles vão te dar na questão, ou é uma questão que ele realmente vai deixar para um outro momento. Ele vai dar mais atenção à primeira lei. Por quê? Porque são dados que o próprio avaliador ele pode te dar de uma forma mais fácil. E você pode descobrir rapidamente, sem precisar estar usando uma calculadora, por exemplo. Eu sei que vocês aí do outro lado, com certeza, são bons em multiplicação, são mestres em divisão, então vocês realmente são pessoas que vão se dar bem, né? E aí, a gente vai ver um pouquinho, assim, o básico de potencial elétrico. Tá faltando a... Uai. Ah, tá, eu esqueci. Vamos lá. Aham! O que é a potência elétrica, pessoal? A potência é a quantidade de energia produzida em um determinado período de tempo. Ela pode ser medida a partir da seguinte fórmula. Aqui a gente tem a potência, ela é igual à diferença de potencial U e a nossa corrente elétrica I. Por que, por exemplo, eu coloquei aqui essa lâmpada incandescente, que alguns ainda devem ter, outros já devem ter a fluorescente. Vocês estão vendo essa parte aqui branca, meio amarela, meio branca, né? Aqui é o filamento por onde está passando a corrente elétrica. E aí o que acontece? Esse filamento, pessoal, ele está trabalhando com a parte da resistência. Lembra que eu falei que o elétron ele sempre quer encontrar o caminho mais fácil para ele passar? Pois é,
Nesse caso aqui da lâmpada, ele não tem um outro caminho para passar, então ele vai ter que passar por todo esse filamento aqui, que é cheio de resistência. E aí o que acontece? Essa resistência vai fazer com que o elétron aqui, ele acabe gastando a energia dele. Essa energia, ela vai ser dissipada na forma de calor, e aqui nesse caso, ela também está sendo dissipada, ó, na forma de luz. E o que acontece? Isso é um efeito que a gente chama de efeito Joule. O que é o efeito Joule? É você fazer essa conversão de energia. Nesse caso aqui, a energia elétrica, ela está sendo convertida em calor e luz, tudo bem? É um efeito bastante comum. Um outro exemplo do efeito Joule, o ferro de passar roupa. Né? Meu Deus, Elias, agora que eu estou descobrindo como é que funciona o ferro de passar roupa. Meu Deus. Muito que bem. Quando você liga o ferro de passar numa tomada, aqui dentro do ferro tem vários pequenos filamentos que são resistores, e a partir do momento em que a corrente elétrica vai passando por esses filamentos e causando a resistência, né, por causa do resistor, essa energia aqui ela vai sendo dissipada na forma de calor. E o que acontece? A temperatura começa a aumentar. O ferro, como ele é um objeto metálico, então ele vai tender mais facilmente a aumentar a temperatura dele. E por causa disso, ele começa a esquentar de uma tal forma que em menos de 30 segundos o teu ferro ele já está praticamente aquecido e tu pode passar as roupas. Então ele é um exemplo bastante comum de como é que a potência elétrica ela é aplicada no nosso dia a dia. Então você tem aqui o ferro, você tem a lâmpada, e um outro exemplo muito bacana é a tua conta de luz. Elias, pelo amor de Deus, me diz como eu posso diminuir a conta da minha casa. Aquela dica, né, de coaching. Amado, se você quer diminuir a conta da sua energia, você precisa realmente consumir menos. Não há outra hipótese que não seja essa, né? Hipótese legal, que tem aquelas ilegais que é o famoso gato. Mas não estou incentivando ninguém a fazer gato, pelo amor de Deus. Você pode diminuir a sua conta de energia usando pouco os objetos eletrodomésticos e principalmente analisando, vamos ver aqui, analisando como é que tu utiliza ele em relação ao tempo. Aqui, como vocês podem ver, ó, o que é esse nosso U? Deixa eu dar uma volta aqui rapidinho lá na resistência, ó. Se vocês olharem aqui, ó, eu chamo de Rui. R igual a U sobre I, então Rui. E aí, o que a gente percebe? Aqui na frente, você tem o valor de U. Se você voltar aqui, ó, pegar esse I e jogar para cá, aqui ele está dividindo. Quando eu jogar para o outro lado, ele passa? Muito que bem, ele passa multiplicando. Então, o nosso U é igual a R vezes I. E aí, se você vir aqui do outro lado e jogar aqui, ó, o que era o U? R vezes I. E aí você vai ter uma nova fórmula para potência, que a potência, ela é diretamente proporcional, ó, desculpa, ela é inversamente proporcional à corrente, e que a nossa, meu Deus, calma aí que eu confundi. A potência, ela é diretamente proporcional à corrente, e a nossa resistência aqui, ela é inversamente proporcional à corrente. Então, por exemplo, se você aumentar aqui o valor da sua corrente elétrica, você está aumentando o valor da potência. Se você estiver aumentando aqui o valor da resistência, você está diminuindo o valor da corrente. Elias, pelo amor de Deus, está confundindo a minha cabeça. Pare com isso. Então, deixa eu ver aqui. Calma aí. Aqui eu trouxe para vocês. Deixa eu dar uma olhada. Olha, estou vendo todo mundo. Aqui, ó. Esse aqui é um simulador muito legal que vocês podem estar olhando. O site é o FET, tá bom, pessoal? Depois, quando acabar a aula e eu passar os slides para a Jéssica, eu vou colocar no final os links dessas simulações, que é o FET. Aqui a gente tem o valor de V, tá bom? Esse V aqui é aquele nosso U, de diferença de potencial. O nosso I aqui de corrente e o nosso R de resistência. Digamos que eu queira aqui, ó, diminuir a tensão.
Se eu diminuir a tensão, eu vou diminuir a corrente. Por quê? Porque quanto menor for a tensão que você for colocar aqui no seu circuito, menos elétrons estarão passando por aqui. Então, a sua corrente ela vai diminuir. Agora, se eu aumentar a minha tensão, ó, a minha corrente também vai aumentar. Só que aí o que acontece? Bem aqui do lado a gente tem o nosso R de resistência. Então, qual é o objetivo da resistência? É impedir ou dificultar a passagem aqui da nossa corrente. E aí o que acontece? Se eu pegar o R, ó, e eu começar a diminuir a resistência, a minha corrente ela vai aumentar. Então vai chegar um momento em que minha corrente ela não vai mais encontrar dificuldade, ela vai estar passando livremente. Agora, se eu aumentar aqui o meu R, ó, colocar um objeto bem resistente mesmo, daqueles que não deixam nenhum elétron passar, a nossa corrente ó, ela vai diminuir. E aí a gente trabalha essas questões de grandeza. Elias, o Enem me cobra isso? Cobra. Eu estou colocando esse simulador aqui para ficar um pouquinho mais prático, né, para a gente ver, principalmente para quem não entende essa parte de proporção, né, se um for aumentar, o que vai acontecer com o outro. Então, a gente tem essa noção. Ó. Se eu aumentar aqui de um lado o potencial, a diferença, a minha corrente aumenta. Então, sempre trabalhando essa questão de grandezas proporcionais. O Enem, ele cobra isso da gente. Tudo bem? Aí, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, aqui a gente vai ver já já. Essa aqui também vamos ver já já. E Shift F5. Aí, vamos lá. Depois disso, a gente tem a parte mais complicada, eu posso dizer assim. É um pouquinho complicado. Para quem vê pela primeira vez, vai achar o bicho de 7 cabeças. Mas com o tempo a gente acaba ficando mais tranquilo. Aqui, pessoal, a gente tem um circuito comum, ok? O que significa isso aqui, pelo amor de Deus, Elias? Esse aqui é o nosso diferencial de potencial. Sempre que vocês verem aqui nos desenhos, e realmente o Enem ele vai te mostrar bem similar assim, essa barra maior aqui significa a parte positiva, ou seja, lembra que eu falei lá de sentido convencional, ó? Os nossos elétrons eles estão sempre saindo do lado positivo, pegando o caminho, ó, em direção ao lado negativo. Esse é o sentido convencional da corrente. O Enem ele vai te cobrar isso, então esteja atento. Esse V aqui, pessoal, lembra lá, é a diferença de potencial, ou DDP. Esse símbolozinho aqui do lado é o símbolo da resistência. Então, toda vez que você vê esse símbolo, lembre, ele é uma, ó, resistência. Então, aqui nesse nosso circuito, a gente tem quantos resistores? Tem um resistor, 2, 3, 4 resistores. Então, para cada resistor desses aqui, a gente está tendo, ó, uma passagem de elétrons. Quando ele passa aqui, ó, ele está passando com uma corrente, 2 correntes, 3 correntes, 4 correntes. Mas vamos lá. O que a associação de resistores diz? Quando os resistores estão em série, ou seja, está um do lado do outro, se vocês verem aqui, ó, não tem divisão. Ah, Elias, isso aqui eu posso considerar isso uma divisão? Não, por quê? Porque a tua corrente aqui, ó, a mesma corrente que está chegando aqui nesse ponto, é a mesma que está chegando nesse ponto, que é a mesma que está chegando aqui, aqui e volta até o fim. Tudo bem? Então, se vocês olharem aqui na parte de cima, ó, a mesma corrente que sai do lado negativo é a mesma, ó, quando ele passar pelo resistor 1, pelo 2, pelo 3 e pelo 4. É o mesmo valor, o mesmo, não muda nada. Durante a passagem dele aqui, vai ser o mesmo valor para a corrente. Elias, o que é esse U? De novo, é a nossa DDP, diferença de potencial. A DDP ela é medida em que, gente? Em V.
V de Vitória? Não. V de volts. E o que que diz aqui na associação de resistores? Que a nossa diferença de potencial, quando ela vai passando aqui pelos resistores, ela é a soma. Então, o mesmo valor que está aqui no início, ele é o mesmo valor no final, a partir do momento em que você soma a diferença de potencial no resistor 1, mais a diferença de potencial no resistor 2, mais a terceira, mais a quarta. Então, o teu U final, ele só vai ser igual ao teu U inicial se você fizer a soma quando ele passar no primeiro resistor, no segundo, no terceiro e assim por diante. Elias, se eu somar, por exemplo, a diferença de potencial nos resistores 3, 2 e 1, vai ser igual ao meu valor inicial? Não. Por quê? Porque você esqueceu de somar com a diferença de potencial do resistor 4. Como é uma ligação em série, você precisa somar todos eles para chegar ao mesmo valor no final. Tudo bem? Aqui, nas nossas resistências, a gente vê que o nosso resistor, ele também é somado. Elias, eu estou com 4 resistores aqui. Eu posso pegar e simplificar a minha vida fazendo eles virarem um só resistor? Pode. Como? Você vai somar o valor de cada resistência. Digamos, se o resistor 1 aqui ele vale 2 ohms, aqui vale 2, aqui vale 2 e aqui também vale 2 ohms, eu posso pegar todos eles e colocar um resistor, por exemplo, bem aqui no meio, com valor de 2, 4, 6, 8 ohms. Então, eu simplifico a minha vida, pegando 4 resistores e transformando em um só resistor com o valor de 1 ohm, ok? Lembrando novamente, guarda isso no coração de vocês, corrente elétrica, unidade de medida, ampere. Diferença de potencial, unidade de medida, volts. Resistência elétrica, aqui é em ohm, tá bom? Aí, agora é que o bicho pega, porque a gente tem os resistores em paralelo. O que que acontece nos resistores em paralelo, pessoal? Esse aqui é um caso que a gente precisa analisar com mais calma. Quando você vê a corrente elétrica saindo aqui do polo positivo e pegando o caminho dele, ele vai chegar nesse primeiro ponto aqui, onde eu estou colocando o laser. O que que acontece? Nesse sentido, os elétrons, eles vão tentar, lembra, pegar o caminho mais fácil. E aí, o que que acontece? Eles vão querer continuar passando para cá. Porém, vai ter elétrons que vão passar por aqui também. E aí, o que que acontece? A tua corrente elétrica, que aqui no início era I, ela vai se dividir. Ela vai vir para cá com uma nova corrente e a outra parte da corrente vai seguir esse caminho. Então, nesse ponto aqui, ela se divide em 2, tá bom? Tá, beleza. Vamos continuar o caminho. Ela pega, segue, chegou aqui no segundo ponto. O que que acontece? Aqui nesse ponto, o que havia restado aqui vai se dividir em 2 novamente. Uma parte vai seguir o caminho de cá, e o que sobrou vai continuar pegando o caminho. Chegamos no terceiro resistor. O que que acontece? Mesmo procedimento. Alguns elétrons vão pegar o caminho daqui, e outros, os que sobraram, vão continuar percorrendo o caminho. Chegou bem aqui, o que que acontece? Nada, eles continuam seguindo o caminho deles normal, não há divisão. Chegou aqui, aquele restante que sobrou de todos esses anteriores, eles formam esse nosso I4. Então, eles vão seguindo aqui, né, o povinho da resistência. Chegou bem aqui em cima, eles vão se encontrar aqui com o pessoal que havia se separado. Então, chegou aqui, ó, somou esses dois. Eles continuam seguindo o caminho. Opa, encontrou o pessoal que havia pegado esse caminho aqui também. Então, vai somar esse, mais esse e mais esse. Beleza, percorrendo o caminho de cima. Chegou aqui nesse ponto, opa, vão seguir o caminho junto com esse pessoal aqui que havia se separado logo no início. Então, aqui no final, ó, esse nosso I, ele vai ser igual ao I inicial. Por quê? Porque mesmo que esse povo tenha se separado ao longo do caminho, quando eles foram voltando para cá em direção ao final, ó, eles foram se encontrando novamente. Ou seja, é uma soma.
O teu I final, ele só vai ser igual ao teu I inicial se você somar, ó, as correntes ao longo do teu circuito, beleza? Se tu não fizer essa soma, você não vai conseguir chegar ao mesmo valor do início, ok? E aí, o que acontece com o teu potencial? Aqui no anterior, se vocês analisarem, ó, um está sendo o inverso do outro. Aqui, a corrente ela era igual em qualquer ponto do teu circuito, ele era o mesmo valor. Aqui, ele era a soma da diferença de potencial em cada resistor. Aqui já é o inverso, ó. 1, 2, 3 e agora é o inverso. Aqui, a tua corrente final, ela só vai ser igual ao inicial se tu fizer a soma. E aqui, independente do teu resistor que está aqui ao longo do circuito, a diferença de potencial delas, ó, vai ser a mesma, tudo bem? Tanto no resistor 1, no 2, no 3 e no 4 vai ser o mesmo valor para a diferença de potencial. Agora, aqui na resistência, pessoal, vai ser um pouquinho mais complicado. Normalmente, o Enem, para ser bem sincero, eles vão te cobrar circuitos nesse naipe aqui, de 3 ou 4 resistores. Na física, a gente normalmente trabalha com 2 resistores, que são resistores mais simples. Ó. O cálculo dele é mais simples. Aqui, se vocês perceberem, a gente está trabalhando algo que é da matemática, chamado MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E aí, o que acontece? Se você tem só 2 resistores, o que dá para fazer? Você vem aqui, iguala, vai ser a multiplicação do nosso R1 vezes o R2. Aí aqui na parte de cima vai ser a soma deles, do R1 mais R2. Como o nosso R aqui está 1 sobre R, você pega ele e faz a inversão. O R vem para cima e o 1 vem para baixo. Ou seja, esse valor que a gente tinha encontrado aqui do outro lado, ele vai fazer uma inversão, que é esse aqui embaixo. Ó. O que era a multiplicação na parte de baixo lá do mínimo múltiplo comum, ele vai vir aqui para cima. E aquela nossa soma, ó, ele desce, beleza? Elias, isso funciona para que resistores? Só para 2 resistores. Para mais de 2 resistores, não tem para onde correr. Você vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum de 3 resistores, de 4 resistores, de 5, até mais, tá bom? O Enem, ele gosta de pegar entre 3 resistores para cima. Se tiver só de 2, é um caso muito raro, tá bom? Porque qual é a ideia do Enem? A ideia do Enem é que o aluno que está saindo do ensino médio, ou no caso seja algum de vocês que já saíram do ensino médio, já são pessoas que estão trabalhando, já são pessoas que têm uma experiência de vida maior, que vocês tenham pelo menos essa noção básica. Então, ele supõe, por exemplo, que o aluno que está saindo do ensino médio, ele sabe mais do que isso aqui. Isso aqui é praticamente para eles é o básico. Então, eles querem que você saiba que isso aqui, ó, é o que vai ser cobrado. Mais de 2 resistores. Então, estejam preparados para isso. Minha sugestão pessoal, peguem o livro de física. Quem não tiver um livro de física, procure um site que tem essa parte de exercícios de associação de resistores. Por quê? A questão que eu vou mostrar para vocês já foi uma questão do ano passado. E ela trabalhou com, se eu não me engano, acho que foi 4 ou 5 resistores. Claro que o cálculo ali só precisou de 2 ou de 3, se eu não me engano. Mas a questão em si, quando tu olha, tu fica, meu Deus do céu, para onde é que isso vai? Pelo amor do pai, né? A pessoa fica logo tremendo, suando frio praticamente. Mas é uma questão simples, tá bom? E aí, a gente tem a parte de capacitores, né? Pergunta básica, vocês já tiveram a curiosidade em saber como é que funciona a bateria do telefone de vocês? Ai, Elias, eu não sei como é que a minha bateria funciona, eu só sei que o meu é iPhone, e iPhone eu tenho que estar o tempo todo na tomada, que chega o momento do telefone do iPhone que ele já está tão viciado que tu passa tua vida praticamente ao lado de uma tomada, sempre botando para carregar. Eu não falo muita coisa porque eu sou Samsung, então Samsung, mano, é praticamente trava, né? E aí, beleza. Antes da gente ver essa parte de capacitores, eu vou mostrar para vocês aqui mais uma simulação. Ó, essa é uma simulação do FET, tá bom?
Quem tiver um pouquinho de tempo e tiver internet, vocês podem baixar as simulações do FET, que elas são maravilhosas. Esse aqui é um simulador que eu estou usando. Ele simula aqui, ó, um circuito que eu mesmo fiz. Se vocês analisarem aqui, aqui a gente tem uma pilha, ok? Essa pilha, ela está fazendo, ó, com que os elétrons continuem passando. Ele está gerando essa corrente elétrica, né, para os elétrons. E bem aqui no nosso circuito, ó, você percebe que os elétrons, eles estão, ó, uma hora eles seguem, os que sobraram, ó, ficam se dividindo. Então, aqui nesse ponto, é aquela regrinha que eu falei para vocês. Aqui você tem o circuito, ó, em paralelo, ou seja, os teus elétrons aqui uma hora vêm para baixo, o outro restante vai seguindo o caminho. Mas está vendo que bem aqui no final, ó, eles acabam se encontrando de novo? Então, aqui, tu já tem aquela noção da resistência do circuito em paralelo. A tua corrente, ela vai se dividir aqui, porém, no final, ó, todas elas se encontram. Elias pergunta, eu posso pegar esses dois resistores, unir eles e formar um só resistor? Posso. Como? Utilizando lá a regrinha que eu falei para vocês, aqui, ó, dos resistores. Cadê? Resistores em paralelo, ó. Esse aqui, como eu estou usando só dois na simulação, vocês podem utilizar essa equação, que vem daqui. É praticamente, essa daqui vem daqui de cima. Caso fosse mais de dois resistores, aí vocês teriam que usar realmente só essa parte aqui de cima mesmo para fazer o cálculo. E aí, ó, você tem aqui um resistor de 10 ohms, outro resistor de 10 ohms. Aqui você tem uma pilha com uma diferença de potencial de quantos volts? 9 volts. Aqui, ó, eu tenho um amperímetro que vai medir a intensidade da corrente. O nosso valor de I aqui, ó, ele chega a 1,8. Se eu chegar bem aqui, ó, ele foi para 0,90. Pergunta do dia. Por quê? Por que será que ela chegou aqui e dividiu? Alguém sabe? Acabei de falar. Quando a corrente passa bem aqui, pessoal, ó, lembra que eu falei que aqui ele vai pegar e tentar ir pelo caminho mais fácil? Aqui o elétron, ele viu que o caminho era longo, ó. Aqui é o caminho longo. Aqui é um caminho mais fácil. Então, quando foi bem aqui, ó, era 1,80 e então ele se dividiu em dois, ó. 0,90. Então, 0,90 vem para cá e os outros 0,90 para cá. Quando chegarem aqui, eles vão se unir novamente. Aqui eu tenho o nosso voltímetro. Ele vai medir a nossa diferença de potencial. A nossa diferença de potencial aqui, ó, é o valor da pilha, ó, 9 volts. Cadê? 9 volts, que está aqui mais próximo. Beleza? Então, a nossa diferença de potencial aqui, ela é a mesma. Ao longo do percurso, ela sempre vai perdendo pelo menos pouco. Por quê? Porque aqui você está tendo uma pequena perda de energia, tá bom? Já já vou explicar o porquê que aqui o valor está negativo. Aí vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avise. Aqui, pessoal, a gente tem a parte de capacitores. O que ele tem a ver com a vida do teu carregador de telefone? Os nossos carregadores de notebook, de telefone, entre outros aparelhos, eles dentro deles tem pequenos capacitores que são coisas similares. Esse aqui é um capacitor de circuito eletrônico que a gente vê normalmente em computador, notebook. Mas os de telefone, eles são em versões muito mais pequenas, mas muito pequenas mesmo, de tal modo que a gente só consegue ver muitas vezes com uma lupa. E aí, a função desses capacitores é o quê? Ó? São dispositivos eletrônicos bastante simples, utilizados para armazenamento de cargas. Então, qual é o objetivo do teu capacitor? É armazenar a carga. Lembra, ó, armazenar carregador, bateria, ó. Ele vai armazenar a energia para que quando você tirar da tomada, ele vai começar a se descarregar, mas ele vai se descarregando pouco, ok? Dependendo também se o telefone da pessoa não for viciado.
E aí ele vai se descarregando ao longo do tempo, ok? Isso é a função do capacitor. Ele vai carregar aquele capacitor com uma certa quantidade de carga, porém, quando tu tirar ele da voltagem, ele vai começar a descarregar com o tempo. Aqui, ó, a capacitância, ela é a medida elétrica, é a medida da carga elétrica armazenada em um condensador, que é o nosso capacitor aqui, para uma dada diferença de potencial. A sua unidade de medida é o farad. Então, o nosso C aqui de capacitância, ele é igual à carga elétrica armazenada aqui dentro, dividido pela tensão elétrica, medida em volts. Elias, o que isso aqui tem a ver com o Enem? Normalmente, pessoal, o Enem, ele cobra aqueles circuitos que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele cobra circuitos com resistor, ele cobra circuitos com resistor e capacitor. Eu acho, do meu ponto de vista, muito difícil o Enem cobrar um circuito, por exemplo, que tenha um resistor, um capacitor e um indutor. São três componentes eletrônicos bastante comuns no nosso dia a dia, só que, por exemplo, você vai estar lá resolvendo 90 questões em 4 horas. A menos que o avaliador seja uma pessoa realmente muito maldosa e com um coração muito ruim, ele vai querer te passar uma questão com 3 componentes eletrônicos assim que vai te custar muito tempo para cálculo. O objetivo ali do avaliador de física do Enem, ele só quer saber se você realmente sabe qual é o fenômeno físico que está por trás, né, do capacitor, e se você realmente sabe chegar ao valor, aqui, por exemplo, ó, 1000 microfarad, se você realmente sabe chegar ao valor. Ele não quer saber, por exemplo, se tu é o bambambam de física, se tu conhece praticamente todas as fórmulas, se você é aquela pessoa que praticamente sabe dominar tudo. Ele vai te cobrar a nível de conhecimento médio, aquilo que está no teu dia a dia e que realmente tu saiba calcular ele e chegar ao valor determinado, tá bom? O Enem, ele não é tão maldoso assim, às vezes. A gente tem aqui a associação de capacitores. Lembra lá que os resistores, ele tem a associação dele em série e em paralelo? Pois é, os capacitores, eles também têm as associações deles em série e em paralelo. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de uma associação em série, ó. Você tem um capacitor aqui e um capacitor do lado. Eles estão unidos, ó, pelo mesmo fio. Então, aqui é uma associação em série, beleza? Elias, porque aqui eu tenho 2 barras iguais, eu posso confundir elas com aquela minha barra lá da diferença de potencial? Tem gente que confunde, mas sempre preste atenção, ó, que aqui a barra, ela é de mesmo tamanho, ela é de tamanho idêntico. Enquanto a lá da diferença de potencial, você vai ter uma barra maior, representando o lado positivo, e uma barra menor, representando o lado negativo, ok? Não confundam isso, pelo amor de Deus. Tu não vai chegar lá na hora do Enem achando que isso aqui é uma pilha, por exemplo. Não é uma pilha, isso é um capacitor, beleza? E aí tá. Para a gente calcular a capacitância em série, você vai ter que usar o MMC. Agora vamos lá. Aqui a gente está ouvindo a palavra, ó, série. Lembra que lá no resistor, esse nosso aqui, cálculo usando o MMC, a gente tinha usado em série ou em paralelo? A gente tinha usado em paralelo. E aí é que vai vir o X da questão, que muita gente acaba errando a prova no Enem. Gente, isso aqui é uma coisa que realmente eu vou pedir. Guardem no coração de vocês. De preferência, faça uma tatuagem ou anote e deixe todo dia ali na porta do teu quarto, da geladeira, quando você for almoçar antes de dormir. Por quê? Porque muita gente confunde essa associação aqui com a de resistores. Esse cálculo do MMC aqui, ó, de capacitores, ele é em série. Lá nos resistores, você faz o mesmo cálculo usando o MMC, só que você faz em uma associação em paralelo. Se você fizer, por exemplo, Elias, mas eu calculei 3 resistores em paralelo, utilizando, por exemplo, a associação em série, você já errou, ok? Se ele estava em paralelo, você tinha que ter usado o de MMC, beleza? Então, são coisas assim que você precisa estar guardando no coração.
Elias, o meu objetivo é decorar a fórmula? Não. O teu objetivo não é decorar a fórmula. O teu objetivo é compreender, ok? A partir do momento que você chega ao nível de compreensão do tipo, eu estou vendo aqui dois resistores ligados pelo mesmo fio e eles estão em série. Eu já sei que eu vou utilizar o MMC. Se eu ver, por exemplo, dois resistores ligados pelo mesmo fio em série, eu já sei que eu vou utilizar a soma. Eu não vou utilizar que nem esse aqui, ó, que é o de MMC. Uma coisa é resistor, outra coisa é capacitor. Outra sugestão pessoal, quando eu passar esses slides para a Jéssica e ela passar para vocês de volta, peguem essa parte de resistor em série em paralelo e de capacitor em série em paralelo, faz um quadro comparativo, um do lado do outro. Pega as fórmulas, assim, joga uma parte aqui da folha na esquerda e a outra tu joga aqui na direita. Vocês vão ver de uma forma mais visual que existe essa diferença e que ela é, sim, dá para confundir. Então, vocês coloquem um do lado do outro e fiquem olhando para elas o tempo todo. Até o momento que vocês vão olhar e dizer, opa, cheguei ao nível de compreensão, beleza? Aqui, ó, eu coloquei o de 2 capacitores. Se você tiver só 2 capacitores como esse, aquela mesma regrinha lá para o resistor, ó. Você faz o cálculo aqui do MMC, você vai chegar aqui, ok? Elias, como é que eu cheguei aqui? Lembra, esquece aqui esse CN. Mínimo múltiplo comum. Você multiplica o C1 vezes C2 aqui embaixo, e aqui em cima você vai somar, ó, C1 mais C2. Só que lembra que aqui ele está 1 sobre C, você vai ter que virar o jogo. Pega esse C, joga para cima e o 1 vem para baixo. Quando você fizer essa jogada, o que estava embaixo vai para cima e o que estava em cima, ó, vem para baixo, que é essa parte aqui de baixo, tá bom, gente? Então, sempre tenham isso em mente. E aí a gente tem os capacitores em paralelo. Se você tem 2 capacitores em paralelo, aqui sim, ó, você vai utilizar a soma, tudo bem? Você vai fazer a soma das capacitâncias delas individuais, ok? Elias, como é que, em nome de Deus, eu vou saber que aqui o meu capacitor ele está em paralelo? Tá vendo que bem aqui, ó, você chegou nesse ponto aqui, os elétrons eles vão querer tentar seguir um caminho que seja mais fácil para eles. Então, chegou nesse ponto, eles vão se dividir em 2. Um vem para cima e o outro vem para baixo. Então, aqui, você já chega à conclusão que o teu circuito, ó, é em paralelo, ok? Enquanto aqui você tinha um circuito em série, que era praticamente uma linha reta, o elétron aqui, ó, ele não tinha para onde correr, ele tinha que ir para qualquer um dos cantos. Aqui, tu deu uma dupla opção para o elétron, ele pode ir para cima ou para baixo. Então, você tem o circuito em paralelo, tá bom? E aí tá, olha, já estamos finalizando. Aqui, pessoal, eu vi a colega de história, dando aula de história agora há pouco, ela falou do Alexandre Grande, né? Aí eu falei, poxa, não é possível, vou colocar a foto de alguém da física, que é para dar aquele tchan, né? Para dar aquele tchan histórico da história da ciência, para não deixar bater. E esse aqui, pessoal, é o Gustav Kirchhoff. Se alguém já ouviu falar, ótimo. Se alguém nunca ouviu falar, vamos lá. O Gustav Kirchhoff, na época dele, se eu não me engano, também faz quase 200 anos, ele estava estudando essa parte da eletricidade. E aí, a partir dos estudos dele, ele percebeu que havia uma certa lei de conservação de cargas entre os elétrons. E estudando circuitos elétricos, ele formulou 2 leis que são utilizadas até hoje para a gente estudar os circuitos elétricos, que são chamadas leis de Kirchhoff, ok? As 2 leis são a lei das malhas e a lei dos nós. São as 2 únicas leis assim que são fáceis. Elias, o Enem vai me cobrar essas leis? Vai, só que de uma forma prática, ok? Ele não vai chegar lá na hora do Enem e vai dizer, olha, Gustav Kirchhoff formulou 2 leis que são conhecidas como lei das malhas e lei dos nós. Aí ele vai te dar 5 alternativas para tu dizer qual daquelas ali são as leis de Kirchhoff. Não. Ele vai te mostrar o circuito
já prático para tu fazer o cálculo, e aí você já tem que ter em mente, ó, quais são as leis de Kirchhoff para você aplicar. As leis de Kirchhoff, elas não são puramente teóricas, elas são práticas. Você precisa tomar gosto por elas para você praticar na hora de resolver os circuitos, tá bom? Aí vamos lá. Para a gente ver a parte de leis de Kirchhoff, você precisa ter entendimento de 3 conceitos básicos, que são os nós, os ramos e as malhas. O que são os nós? Os nós são onde há ramificações nos circuitos, ou seja, quando houver mais de um caminho para a passagem da corrente elétrica. Lembra que eu falei que sempre naquele ponto lá, entre dos resistores ou dos capacitores, os elétrons sempre vão encontrar o caminho mais fácil, porque eles são, como posso dizer, preguiçosos, né? Eles sempre, quando eles verem que eles podem encontrar 2 caminhos, ó, isso aqui a gente chama de nó, ok? É essa parte da ramificação onde eles podem percorrer 2 caminhos, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. O que são os ramos? Os ramos são os trechos do circuito que se encontram entre 2 nós consecutivos. Ao longo de um ramo, a corrente elétrica é sempre constante. Então, daqui para cá, você já está em um ramo, ok? É um trecho aqui do circuito em que tu vai ver que a corrente elétrica aqui, ó, ela é igual, ela não está mudando, tá bom? Você não está encontrando aqui nenhuma resistência, então a tua corrente elétrica aqui, ela é constante. Beleza? Então, isso aqui pode ser considerado um ramo. Aqui embaixo, ó, também é um ramo. Aqui é outro ramo. E o que são as malhas? As malhas são os caminhos fechados em que iniciamos em um nó e voltamos ao mesmo nó, em uma malha. Ou seja, a soma dos potenciais elétricos é sempre igual a 0. Se a tua corrente elétrica, ela começou aqui do início e dividiu aqui, ela vai fazer esse caminho quadrado, ó. Isso aqui é o que a gente chama de malha. Isso é uma malha, ou malha A, e aqui, ó, é uma malha B. Então, nesse circuito, a gente tem 2 malhas. Beleza? Gente, eu tô me sentindo falando tão sozinho, mas eu sei que vocês estão indo do outro lado. Tô acompanhando aqui. Beleza. Ó, primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Ela é puramente teórica, mas a gente utiliza já na prática. A soma de todas as correntes que chegam a um nó do circuito deve ser igual à soma de todas as correntes que deixam esse mesmo nó. Lembra lá, ó, a tua corrente ela começou aqui, chegou bem aqui, ela dividiu em 2. A mesma quantidade que dividiu aqui é a mesma quantidade que tem que chegar aqui. Beleza, pessoal? A corrente elétrica, ela não se perde no meio do caminho. Ela se divide, mas ela não se perde. Vai ter um momento em que elas vão se encontrar de novo e vão voltar juntas no final. Beleza? Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff. Tu tem 2 correntes que foram separadas ao longo do tempo. Vai chegar um momento que elas vão chegar aqui no nó de volta, ó, e elas vão continuar seguindo o caminho juntas até o fim do processo. É uma lei de conservação de carga, ok? Ela é puramente teórica, mas a gente utiliza na prática. A segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, coloquei lei dos molhas, vou já fazer alteração depois aqui, pelo amor de Deus. O que ela diz? A segunda lei de Kirchhoff, ela afirma que a soma dos potenciais elétricos ao longo de uma malha deve ser igual a 0. Ou seja, novamente, aqui tu tem o sistema, ó, fechado. O que a segunda lei diz? Que a soma do potencial elétrico, que é aquele nosso valor de U, ao longo aqui desse circuito, ó, ele tem que ser igual a 0. Aqui a gente ainda está trabalhando a lei da conservação, ok? Ó? Nesse caso aqui, a lei da conservação de energia. Porque a partir do momento em que o teu sistema aqui está fechado, a tua energia aqui que está sendo saída do início é a mesma que tem que estar voltando, ok? Ela também é uma aplicação na prática, só que, por exemplo, o Enem ele não vai te cobrar tanto essa parte da definição da segunda lei de Kirchhoff. Ela é mais, como posso dizer, a nível de conhecimento.
A gente sabe que em circuito fechado o potencial é igual a zero, mas na hora de fazer os teus cálculos ali, muitas vezes o Enem não vai nem vai estar cobrando tanto. Agora, essa é a primeira lei, que é a primeira lei de nós, realmente é uma questão que o Enem vai te cobrar a nível de conhecimento, é uma coisa que você já tem que ter em mente, ou seja, quando você vê um circuito em que a corrente ela vai se dividir em dois, você já tem que saber que pela lei de Kirchhoff, uma hora ela vai voltar, beleza? E aí, vamos lá, pessoal, para a gente encerrar o nosso dia aqui. Caiu no Enem. Eu coloquei aqui duas questões, ok? Que foram duas questões que caíram no Enem, e aí a gente vai analisar com calma. Uma delas, ó, é do ano passado, então a gente já sabe que o Enem, ó, ele gosta de pegar no pé do ser humano com relação a circuito. O que ele diz, ó? Uma casa, ó, sempre contextualizado. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10, que conecta a rede elétrica de 120 volts. Aqui faltou o ohm. Nessa casa, há 5 lâmpadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas, de resistência igual a 200. E estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual, ó, a 50. Então, parou, vamos lá. Tu tens uma casa com uma resistência, aqui, ó, tem um cabo de resistência igual a 10. Na tua casa, tu tem 5 lâmpadas com resistência igual a 200 ohms cada uma. E nesse teu mesmo circuito da tua casa, tu tem aqui uma televisão com resistência igual a 50. E ele diz assim, ó, a televisão ela funciona apenas com uma tensão, ou seja, aquele nosso valor de U, a tensão dele só funciona entre 90 e 130. Elias, mas e se eu colocar, por exemplo, essa minha televisão numa tomada de 220? No mínimo, a tua TV vai pipocar, ok? Porque a tua televisão ela só funciona entre 90 e 130. Se você colocar uma tensão muito grande nessa televisão aqui, é capaz dela não aguentar a quantidade de energia que ela vai receber e ela vai pipocar, beleza? O fusível dela ali dentro vai queimar, o circuito, né, a placa dela vai queimar e a tua TV vai estragar. E aí a pergunta diz assim, ó, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é de... Aí, ponto. Ele te dá 5 alternativas. O que a gente deve analisar primeiro com calma aqui, pessoal? Primeiro, nosso valor de U é 120. Se vocês tiverem papel, vocês vão ter o papel lá no dia da prova. Sempre, primeira dica, sempre peguem esses dados e anotem a parte. Quanto é o valor de U? 120. Quanto é o valor da resistência aqui do nosso cabo? 10. Quanto é o valor da resistência aqui da nossa televisão? 50. Aí tudo isso você vai anotando aqui a parte. Quanto é o valor da resistência de cada lâmpada? 200. Então, por exemplo, resistência das lâmpadas, 200 ohms cada uma. Elias, o que significa esse símbolo aqui que você ainda não me mostrou? Esse símbolo aqui, pessoal, que a gente chama de chave ou interruptor. Vocês já viram que na casa de vocês, quando a Amazonas Energia, não estou dizendo que a Amazonas Energia já cortou a energia da casa de vocês alguma vez. Aqui em casa já cortaram várias vezes, né? Que ele dando exemplo bem prático. E aí, o que acontece? A Amazonas Energia, quando eles vão cortar aqui em casa, eles cortam pelo disjuntor. Esse disjuntor, pessoal, ele é essa chave aqui, ó. Ele é um interruptor. Então, a partir do momento em que esse fio é cortado, ou seja, ele é aberto, a tua corrente aqui, ó, ele vai deixar de passar. Então, essa parte aqui do teu circuito, ele não vai mais passar nenhuma corrente, beleza? Isso aqui é muito comum no dia a dia do brasileiro. E aí, o que diz a questão? Que as tuas chaves aqui, ó, elas estão todas abertas e a corrente não está passando por nenhuma delas. Ele só está passando, ó, pegando esse caminho aqui. Conseguem perceber? Ele só segue esse caminho quadrado por fora. Ele não segue por dentro. E aí ele te faz a pergunta. Elias, fulano, ciclano, quantas lâmpadas eu posso ligar aqui, ou seja, eu posso colocar de volta o fio aqui na chave
para que a televisão não pare de funcionar. Ou seja, tu tem 5 lâmpadas. Tu pode ligar uma quantidade delas. Se tu for ligar todas, tu já sabe que não vai funcionar e a tua TV vai dar errado, ok? Então, tu tem pelo menos uma quantidade para colocar. E aí, vamos lá. Aqui do lado eu coloquei a figura de novo e eu coloquei aqui, ó, informações da questão. A televisão funciona apenas com uma tensão U entre 90 e 130 volts. E aí, vamos lá. No resistor de R igual a 10, o que a gente faz? Lembra que a gente utilizou aquele nosso R igual a U sobre I? Então, eu peguei o I e joguei para o outro lado. E aí me restou aqui, ó, o valor de U que eu já tenho aqui na questão. Aí, beleza. O nosso U aqui, ele tá como 30. O nosso R aqui é igual a 10. E o nosso 3, eita, e é igual a 3. Peraí, rapidinho. Parará, parará, pererê. Uhum. Aparentemente. Tá. Aqui, nesse primeiro momento, tu vai ter o valor de U igual a 30. Tá. Vou já verificar depois esse valor de U aqui, mas aparentemente tá certo, gente. Aí o que acontece? U é igual a 30. É isso que eu tô tentando ver aqui. U igual a 30. Muito. Igual a 3. Porque aqui tu tá trabalhando. Calma aí rapidinho. Resistência em paralelo. Um minuto rapidinho. Eu acabei de falar, mas até eu, para mim, vou ficar na história. Lembra aqui, ó, a tua associação de resistores, o teu U ali, ele tá em série, ele não tá em paralelo, ele tá em série. E aí, aquele teu 30 lá, ele como se fosse aqui o valor do 1, junto com o valor dos outros resistores, ele vai dar o final lá de 120. Só que eu acho que na hora de colocar aqui no slide, eu acabei pulando alguma parte que era para dizer como é que eu cheguei aqui no valor de 30. Mas aí eu vou dar uma olhada depois da aula e aí eu faço a correção para colocar aqui como é que eu cheguei no valor de 30, tá bom? Mas esse 30 aqui, pessoal, ele é o valor do primeiro potencial aqui. Cada um deles vai ter um potencial e a soma de todos eles no final vai dar os 120 de volta. Lembra, 120 do início tem que ser o mesmo do fim. E aí, beleza. Esse nosso R aqui, que é o 10, então, 30 dividido por 10 vai dar 3. A gente já sabe que esse 3 aqui, ó, é a corrente que saiu daqui e vai chegar até o fim. Chegou bem aqui, se ele estiver ligado, ele vai se dividir em 2. Então, vamos lá. Continuando agora para a nossa televisão. Ele pegou a corrente e seguiu o caminho em direção à TV. De novo, o U é igual ao R vezes I. Nesse caso aqui, como a nossa resistência ela é maior do que essa, então a nossa potência aqui ela também vai ser maior. Ó, 90 mais 30, ele já vai dar o nosso 120. Então, o que a gente supõe aqui? Que se aqui for 30, o nosso valor de U, o restante vai estar aqui no outro resistor. Por quê? Porque teu circuito aqui dentro, ó, ele está aberto. Então, nesse primeiro momento, considera só isso aqui, ó. Esquece a lâmpada de dentro e considera só a parte de fora. Porque aqui dentro, as correntes estão, os fios da chave estão abertos. Beleza? E aí tá. 90 é igual ao valor da resistência aqui da televisão, que é 50. E aí o nosso I é igual a 1,8. Então, quando chegou bem aqui, ó, a nossa corrente ela foi para 1,8, devido à questão da resistência. E aí tá. Tu tens
e lâmpadas, ou seja, são a quantidade de lâmpadas que você quer saber para tentar chegar lá. Se eu pegar, por exemplo, 3, que é a quantidade da corrente total, menos 1,8, que é a quantidade da corrente aqui da televisão, vai te sobrar 1,2 ampere. O que isso significa? Que a quantidade de lâmpadas que tu vai ligar, ele tem que dar igual a 1,2, beleza? Se for superior a 1,2, já não vai bater a conta, porque 1,8 ampere vai ser só aqui para tua televisão. Ou seja, os outros 1,2 vai ser para acender as outras lâmpadas, que a gente não sabe a quantidade, a gente está atrás da quantidade. E aí, vamos lá. Para as lâmpadas, isso aqui foi só para esse caminho aqui todo do quadrado. Agora vamos entrar para dentro das lâmpadas e verificar o que a gente consegue identificar. Olhando de novo lá pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I. 90, que é a nossa diferença de potencial aqui, ó, para essa região de dentro, vai ser igual a 200, que é o valor de uma só resistência de uma lâmpada, vezes a quantidade da corrente para cada uma. Aí, pegando o 90 dividido pelo 200, a gente vai descobrir que cada uma das lâmpadas aqui, ó, ele vai suportar 0,45 ampere. Elias, isso quer dizer que cada uma delas, por exemplo, todas vai ser 0,45? Não. Lembra que na questão ele está te pedindo o quê? A quantidade de lâmpadas que tu vai ligar. Então, digamos, 0,45, vamos já ver qual é a quantidade de lâmpadas que dá para ligar para esse 0,45 chegar o mais próximo possível, ó, de 1,2. E aí tá. Sendo N o número de lâmpadas que a gente está querendo tentar acender, né? N vezes 45, ele tem que ser menor ou igual a 1,2. Lembra novamente, amados. 1,2 aqui, ampere, é a quantidade de corrente elétrica que tu tem para ligar o maior número de lâmpadas possíveis, ou menor. Mas lembra, tem que bater ou chegar muito próximo desse valor aqui. Porque se for muito alto, ó, ele não vai conseguir competir com a televisão. E aí tá. Sendo N o número de lâmpadas, N vezes 45 tem que ser menor ou igual que 1,2. Então, se você pegar ele e colocar como N menor que 2,6 lâmpadas, você vai descobrir que a questão, que por sinal, não é que está correta, nem incorreta, o valor mais próximo dela vai ser 2. Por quê? Porque N vezes 45 dá para acender no máximo, estourando 2 lâmpadas e meia, ok? É quase 3 lâmpadas. Então, tu vai acender 2 lâmpadas e a outra lâmpada, ela vai ficar próximo, tá bom? Mas como a gente está aqui num valor menor ou igual, pela questão lá, a gente pode arredondar como 2. Porque 2,5, ele vai estar entre o 2 e o 3. Então, como a gente quer evitar queimar a televisão, se você pegar 2 vezes 0,45, dá 0,9. 0,9 é menor que 1,2. Então, você consegue acender 2 lâmpadas. Mas ainda assim, Elias, vai me sobrar um pouco de corrente elétrica. Eu posso acender metade de uma lâmpada? Praticamente na vida real isso não existe, né? Mas o máximo que vai acontecer com a tua lâmpada, ela vai ficar bem fraquinha, a terceira lâmpada, ela vai ficar muito fraca. Mas aí é como diz a questão, ó, tu vai acender praticamente 2 lâmpadas e meio. Mas aí tá, lembrando sempre aquele cuidado, se tu acender 4 lâmpadas, já era, tu não vai conseguir mais. Até 2 lâmpadas e meia, ó, tu consegue chegar num valor próximo. Mas para fins de questão mesmo de Enem, a resposta vai ser letra B, por quê? Porque é um valor menor do que a corrente que te deu. Tá bom, pessoal? Eu falei tanta coisa e falei de uma forma tão complexa que eu até tô com medo de alguém não ter entendido. Lembra, 1,2 é o valor que tu tem para utilizar na lâmpada. O valor aqui ele tem que ser menor ou igual.
Quando a gente pega aqui duas lâmpadas vezes 0,45, que é o valor da intensidade da corrente de cada lâmpada, a gente chega a um valor menor do que 1,2. Ou seja, dá para acender duas lâmpadas. Resposta, letra B. Mas por fins de prática, você consegue acender na prática 2,5 lâmpadas, ok? Ou seja, a tua terceira lâmpada, né, que é a metade dela, vai ficar meio apagada, mas existe, tá? Mas por fim de Enem, ficou como 2 a resposta. Vamos lá. Segunda e última questão para a gente verificar. Esse aqui é aquele que eu falei para vocês, ó. O Enem, ele não gosta de brincar em serviço. Quando ele quer brincar com resistores, ele joga um sistema bem complexo. A questão diz assim, ó. Opa. Um fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Ou seja, tu tens aqui um fusível em que a função dele é deixar que passe uma certa quantidade de corrente elétrica. Se a corrente que passar aqui for maior do que ela pode suportar, o fusível queima e o circuito aqui ele abre. Ou seja, não vai mais passar corrente. Quantos de vocês aí devem ter na casa de vocês o que eu lembro até na minha época a gente chamava de estabilizador? Ou estabilizador, ou aquelas extensões que tem um fusível assim que quando tu liga ele fica laranjinha, né? Fica bonitinho. Aquilo ali, pessoal, é o fusível. A função dele é deixar que a corrente passe até uma certa quantidade que é para ele aguentar. A partir do momento em que ele começa a sobrecarregar a quantidade de corrente dele, o fusível ele não suporta e ele queima, fazendo abrir o circuito e assim não passar mais nenhuma corrente, ok? Essa era a função básica do estabilizador, fazer com que o teu computador ou qualquer outra coisa que tu colocasse ali no estabilizador, ele não queimasse em um dia de chuva, que é quando a energia voltava numa tensão muito forte e os teus aparelhos poderiam queimar, beleza? Continuando. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Ou seja, o que a questão quer? Que aquele fusível ali, ele não queime, ok? Primeira observação da questão aqui, pessoal. Quando, por exemplo, caso vocês fizessem o Enem hoje, risca essa parte aqui, ó. A tensão U que o fusível suporta é no máximo 500 mA, ok? E aí o que acontece? Você tem 500 mA para suportar. Aí te diz qual é o valor máximo da tensão que o fusível não queime. Gente, me dá um minuto rapidinho que eu vou só aqui atender o meu padrasto, rapidinho, tá? Um minuto mesmo, de coração, já retorno. Um minuto. Gente, se vocês estiverem com dúvida, pode ligar o microfone para perguntar. Não fiquem com receio, não, nem com vergonha. A gente está aqui para tirar dúvidas mesmo. Gente, olha, eu sei que física, num primeiro momento, parece ser aquele bicho papão. Mas, assim, eu falo por experiência própria, de uma pessoa que já está há um tempinho no curso. Não é difícil, é uma coisa, assim, que realmente é apaixonante, tá bom? Aquela, já puxando sardinha para o meu lado. A gente vê essa parte aqui de eletricidade, parece realmente uma coisa bem cabrosa. Mas é fácil, por quê? Porque é algo que está no teu dia a dia e, principalmente, para quem quiser seguir a carreira de físico, no futuro, quem sabe, você pode até seguir numa pós-graduação em astrofísica, que é, por exemplo, é o que eu quero para minha vida agora, depois que eu terminar a graduação. Eu quero cursar astrofísica. Então, quem de vocês aí é apaixonado por astronomia, gosta de estrelas, gosta dessa parte do universo, é uma questão que a gente vê bastante lá no curso de física. Então, assim, não tenham medo, mergulhem de cabeça. Tem matemática? Tem. Elias, eu não sou bom em matemática. Mana, até eu não sou bom em matemática. Mas é aquela coisa, se você tem determinação, se você está aqui agora, nesse sábado de manhã, ouvindo a minha voz, né? Eu não vou nem ligar minha webcam, que se eu ligar a webcam, vocês vão se assustar com o meu rosto.
Mas assim, se você está ouvindo a minha voz agora, se você está tendo esse tempo do teu sábado para estudar, é porque, do meu ponto de vista, você já é um vencedor. Você já é uma pessoa vitoriosa, por quê? Porque você está sacrificando o seu tempo para estar aqui estudando, beleza? Então, é difícil o assunto? Pode ser difícil para uns, mas não é nada espantoso ou impossível do que tu pegar um livro e mergulhar de cabeça ou pegar umas videoaulas e assistir depois, tá? E tem uma videoaula que eu vou mandar para vocês depois, maravilhosa. É um resumo, assim, incrível do que eu estou explicando para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Meu Deus, parece que o bicho agora virou. Esse circuito aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, ele tá Elias, nesse formato. Oi, desculpa, é que o Stephenson ele fez uma pergunta. pode Se perguntar, esse Steph. circuito seria associação de resistores em paralelo. Beleza. Qual é o nome dele? Stephenson. Stephenson. Obrigado, Jéssica. Obrigado pela pergunta, Stephenson. Sim, Stephenson. Esse circuito aqui, ele é uma associação mista. Como assim mista? Tipo misto, queijo e presunto? Quase isso. Aqui tu vai ter uma associação de resistores em série em paralelo. Então vamos lá. Ó. Aqui tua corrente está saindo, seguindo esse caminho, ó. Chegou bem aqui, opa, parou. Aqui tu vai ter uma associação, ó, em paralelo, ok? Aqui tu vai ter uma associação em paralelo. Aqui, junto com o fusível, aqui é uma associação em série. Mas esses dois aqui, ó, vão estar em paralelo. Depois que tu fizer a associação deles em paralelo, é aquilo que eu falei naquela hora. Elias, eu posso pegar esse resistor, mais esse resistor, fazer o cálculo deles e transformar em um só resistor? Posso. Do meu ponto de vista, facilita até a tua vida. Te facilita. Por quê? Em vez de tu estar trabalhando com dois resistores, se tu fizer o cálculo da resistência deles equivalente, você chega num só resistor, e aqui nesse ponto, ó, esses dois resistores, eles vão estar em série com esse resistor. Lembra de novo, ó. Aqui eles estão em paralelo. Quando chegar nesse ponto e vir com esse, eles vão estar em série. Isso é o que a gente chama de associação mista, ok? Vai ter, isso aqui é muito comum. Tu vai ter paralelo, tu vai ter misto, tu vai ter em série, né? Que o misto é a mistura desses dois, de série e paralelo. Então, por aí vai. Aqui em cima, o que que tu tens? Quando a corrente sobe para cá, ó, aqui ela está em série, chegou nesse ponto, parou. Aqui a tua corrente ela vai se dividir em dois. Dividiu em dois, esses dois aqui ó, já são paralelos. Nem adianta correr. Esses dois são paralelos. Elias, eu posso pegar esses dois resistores aqui, fazer o cálculo da resistência equivalente e transformar em um só resistor para facilitar a minha vida? Com toda certeza, meu amado. Facilite a sua vida. Faça o cálculo delas, calcule a resistência equivalente, pronto. Você vai ter um resistor. Então, lembra, ó, aqui em cima, em série, opa, parou, aqui é paralelo. Fez o cálculo da resistência equivalente, ele vai se tornar em série, beleza? Aqui nessa parte dessa questão, eu vou mostrar para vocês a resolução olhando aqui para baixo, tá bom? Por quê? Porque o nosso fusível, ele está aqui, ó, se vocês perceberem, ele está só na parte de baixo. Aqui em cima não nos interessa. Tá vendo como é que o Enem, às vezes ele é sacana com a nossa vida? Ele te coloca um sistema tão complexo, tão grande, para no fim das contas ele só usar isso aqui, ó. Lembra que eu falei, o Enem ele não vai te cobrar 6 resistores, amado. Ele não vai te dar 4 horas de prova e 90 questões para pegar uma delas e te puxar 1 hora de resolução. Não. O Enem ele vai pegar só esses 3 resistores aqui, ó, e mais o fusível, e vai fazer um cálculo básico para só saber se tu realmente tem o conhecimento. Agora, digamos que o Enem queira te cobrar todas as resistências daqui de dentro, pedir para tu calcular a corrente de cada uma, pedir para calcular a tensão de cada uma. Aí sim eu te digo que o Enem, realmente o avaliador, acordou com o coração muito ruim mesmo. Mas aí nessa questão aqui, o avaliador estava com o coração amolecido, ele estava bom nesse dia. Aí, beleza.
Esse aqui, pessoal, eu posso transformar toda essa parte de baixo aqui nisso aqui, ó. Aqui esse ponto A é de onde saiu a corrente. Chegou, ó. Lembra que ele tem aqui, ó, dois resistores aqui, ó. Dois resistores, 120 e 60, ó. 120, 60. Aqui o nosso fusível, ó. Nosso fusível não ficou escapado, ele tá aqui. Lembra que eu falei que você podia calcular os dois no equivalente e depois fazer a associação em série com essa daqui, ó? O terceiro tá aqui, ele não fugiu. Aí vamos lá. Para o nosso R1, que é igual a 120 ohms, o que que a gente tem? Lembra, gente, eu estou batendo nessa tecla porque é dito e feito. Enem de 2021, anote no seu caderno aí. Vai cair questão de lei de Ohm, ok? Ó, U igual a R vezes I. Isso aqui, gente, é batido martelo, ok? Vai ter questão de óptica, vai ter questão de onda, vai ter questão de termodinâmica, mas questão aqui de lei de Ohm, ó, de eletricidade, mano, pode bater o martelo que vai cair, porque ele é cobrado todo ano. Se não for assim nesse modelo de cálculo, ele vai te cobrar em gráfico, que é uma coisa que eu gostaria de ver com vocês, mas aí eu vou deixar para vocês pesquisarem, porque ele não é difícil. A parte do gráfico ele é muito mais simples do que o cálculo. Então, se ele não te cobrar isso aqui, ó, que é cálculo, ele vai te cobrar gráfico. Então, não tem como fugir, gente. Lei de Ohm vai cair no Enem de 2021. Anotem isso no caderno de vocês. Aí, vamos lá. Olhando aqui para a resistência 1. O nosso U1 é igual a R1 vezes a corrente máxima. Ou seja, chegou aqui, ó, nesse primeiro aqui, cadê? Quando ele chega aqui, ó, ele vai se dividir em 2 a corrente. Aí, beleza. A nossa corrente máxima aqui é 0,5. Por quê? A nossa corrente aqui está como máxima. Lembra aqui que o nosso fusível, ó, ele só aguenta, no máximo, 500 miliamperes? Ou seja, ele não vai ser tudo, ele vai aguentar só uma parte. Então, aqui, o nosso 0,5, ele é o 500 miliamperes, tá? Elias, como é que 0,5 é 500 miliamperes? Milha aqui, pessoal, ele é 10 a menos 3. Então, 500 vezes 10 a menos 3 vai ser 0,5, tá bom? É uma outra coisa também. O Enem vai te cobrar isso? Vai, só que de uma forma prática. E que assunto é esse aqui? Alguém sabe? Quando você quer pegar um 10 a menos 3, um 10 a menos 6, um 10 a menos 9. Na matemática, a gente chama isso de notação científica. Isso é notação científica. 500 igual a 0,5 aqui, tá? 500 miliamperes. Então, beleza. Quanto é o valor aqui do teu U, da tua tensão nesse resistor? 120, que é o resistor, vezes 0,5, que é igual a 60. Para o resistor 2, você tem aqui o R, que é igual a 60, e a corrente, que é o valor que você está atrás. Mas aqui, ó, você sabe lá pela associação de resistores em paralelo, que a gente viu lá no slide anterior, que a tua tensão aqui, ele tem que ser igual. As tensões aqui são iguais. Então, de novo, o 60, ó, que você encontrou lá no primeiro, vai ser o mesmo aqui do segundo. Então, repete o 60 igual ao resistor número 2 vezes o valor da corrente que você está atrás. E aí, 60 dividido por 60 dá 1. Então, aqui nessa I' está passando uma corrente elétrica de 1 ampere. Beleza? Olhando ainda aqui nessa região do nó B, você vai ver que a soma do I máximo, que é o que o fusível consegue suportar, mais o I', ele vai ser igual a 1,5 ampere. Ou seja, o teu sistema como um todo, do ponto A até o ponto C, ele tem uma corrente de 1,5 ampere. É a tua corrente final, do início até o fim.
chegou bem aqui, ele dividiu 0,5 para cá e 1 para cá, beleza, pessoal? Sei que parece complicado, sei que parece difícil. Num primeiro momento a gente acaba ficando realmente, ai meu Deus, não sei nem o que esse menino tá falando. Mas com o tempo a gente vai se habituando, beleza? Para finalizar aqui, o nosso resistor 3, a gente tem uma segunda tensão. Lembra, aqui, ó, paralelo. Quando é paralelo, a tensão é igual, é a mesma. Porém, quando chegou aqui, ele aqui é uma associação em série. E aí, vamos lá. A associação em série R3, que é a nossa resistência de 40 ohms, vezes a corrente total, porque olha aqui, ó, o que era dividido aqui entre os dois, ó, ele voltou tudo num só ponto. Então, 40 vezes 1,5, adivinha só, amado, deu 60. Elias, eu estou vendo muito 60 aqui repetido. Que brincadeira é essa? Aqui dentro, ele era 60 porque, ó, associação em paralelo. O mesmo U daqui é o mesmo de baixo, ok? Quem tiver dúvida, depois, quando der os slides, dá uma olhadinha de volta lá naquela parte de associação. Quando chegou aqui, você vai somar esse U mais esse U, que tem que dar, ó, o que dá aqui na questão. Cadê? Ah, não, a resposta já final. Desfaça. A tua tensão final aqui é 120 volts. Eu pensei que ele tinha dado na questão, por isso que eu estava na dúvida. Do ponto A até o ponto C, pessoal, aqui, ó, o teu valor de U que tu tá atrás é 120, que é a nossa resposta, letra D. Então, aqui dentro tu vai ter 60, que junto com esse, que é 60 também, 60 mais 60, igual a 120. Beleza? Eu vou fingir que esse silêncio é um beleza, professor, você é demais. Gente, agora para encerrar. Esse aqui é um mapa mental. Antes de eu vou já dar a explicação do porquê que eu coloquei esse mapa mental. Antes que a Jéssica diga, Elias, você colocou em uma letra muito pequena. Já pedindo desculpa para Jéssica. Desculpa, Jéssica, sei que você é demais, mano. Não, tudo bem, assim, tá ótimo. A gente vai enviar para eles. Era isso que eu ia falar. Gente, como vocês vão ter acesso a esse slide depois, eu coloquei esse mapa mental aqui com todos os elementos que a gente viu aqui na aula, mais alguns aqui, ó, extras, aquele, né? Sempre tem um bônus extra, né? Que são elementos básicos que a gente encontra no circuito do dia a dia. Bateria, fio, resistor, uma lâmpada, ó, uma chave, que é aquilo que eu disse, capacitor e nó. Essas coisas aqui, pessoal, eu peço que vocês não decorem. Por que não? Na física, eu falo isso por experiência própria, eu cheguei a essa conclusão. Nada na vida, pessoal, a gente decora, a gente compreende. Por isso que eu coloquei aqui em cima. Eu poderia ter colocado para memorizar ou para decorar, mas eu coloquei para analisar por quê? Porque quando tu chegar no Enem, vai ter um momento na tua prova que tu vai estar tão nervoso, mas tão nervoso que tu não vai lembrar um terço desse mapa mental aqui. Então, o que eu te digo é, na hora que tu vê uma questão similar a essa daqui, ó, respira, calma, fica de olho que o Enem, ó, ele faz questão cabulosa, mas muitas vezes é uma coisa simples, ele só cobrou aqui embaixo. Então, pega esse mapa mental, senta com calma, analisa. Lembra aqui que eu falei, ó, Lei de On, aquela parte lá que eu disse que o Enem não ia cobrar, ó. Não se preocupe que o Enem não vai cobrar isso, mas leia com calma da mesma forma, porque isso aqui é para agregar no conhecimento de vocês. Esse outro mapa mental aqui, aquela já fazendo agradecimentos ao Brasil Escola, que fazem mapas mentais maravilhosos. Essa parte aqui é um resumo, ó, de tudo aquilo que a gente já falou. Circuito em série, circuito em paralelo, circuito em misto, beleza? Associação em paralelo, resistência equivalente, ó, que é aquele nosso MMC que parece cabuloso, mas é coisa fácil, beleza? Então, leiam com calma. Se vocês puderem imprimir, imprimam, coloquem na parede de vocês, olhem para eles todos e digam, meu Deus, como a física é algo tão bonito, né? É algo tão bacana. E por aí vai. Bom, gente, essas são as poucas referências que eu peguei, que ainda tem mais que eu vou acrescentar, né? Do material que eu fiz.
E eu espero de coração que vocês realmente tenham, pelo menos, compreendido. Não vou dizer que vocês tenham aprendido, porque aprender, pessoal, é algo que a gente faz isso todo dia da nossa vida. A gente sempre é um eterno aprendiz, né? A gente sempre aprende coisas novas todo dia. Então, eu espero que esse momento de algumas horas a gente possa ter compreendido algumas coisas. Quem tiver dúvidas, quem tiver algum questionamento e tudo mais, eu fico à disposição, tá bom? A Jéssica tem o meu número. Jéssica, se eles tiverem alguma dúvida, tu pode dar meu número para eles. Só peço assim, que se identifiquem, tá bom? Diga, oi, professor, sou aluno lá do Timbum, porque eu, na minha vida normal, de dia a dia, eu trabalho com pessoas, então volta e meia tem sempre alguém me mandando mensagem no WhatsApp. Então, se tu for aquela pessoa que vai mandar um oi, eu vou te dizer oi, né? Mas eu não vou saber quem tu és. Então, por favor, se identifique. Oi, professor, eu sou aluno lá do Timbum, tô com uma dúvida. Beleza, tô aqui para te ajudar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com exceções de domingos e feriados. Tá bom?